Minha convidada de hoje é a doutora Elaine Cruz, psicóloga, mestre em educação, entre outros diplomas que ela tem. E nós vamos falar sobre orçamento familiar. Você que estava aí curioso, quer saber o que vai fazer, como vai fazer, precisa de uma saída, né, para colocar as contas da casa no eixo, aquele equilíbrio. Está aqui a doutora Elaine Cruz, que você já conhece. Doutora Elaine, obrigada por estar no Movimento Pentecostal. Eu que agradeço, Carla. É sempre um prazer estar aqui com você e, claro, com todos os telespectadores aí que te assistem há muitos anos. É verdade. Elaine, conta pra gente, como a pessoa... Tem gente agora que está em casa, assim, mas eu já vou começar o ano toda endividada, minha família gasta muito, ou então o dinheiro é menor do que as contas, né? Vamos tentar dar essas dicas, né? Para o que você puder para a gente ajudar a pessoa que está em casa. Vamos lá. É importante a gente pensar, quando a gente fala de orçamento familiar, ou de planejamento, a gente está falando de algo que se planeja ainda na vida de solteiro, né? A gente começa a planejar na casa da gente, de acordo com os pais da gente, de acordo com o namoro. A gente começa a namorar, faz tudo errado, passa do tempo, engravida, e aí todo planejamento e todo orçamento vai por água abaixo, como a gente diz. Então, na verdade, depois do casamento estabelecido, é importante que se sente que fundamental é que se organizem as contas, especialmente as entradas. As pessoas se preocupam muito com as contas a pagar, mas elas não se preocupam tanto com o que eu vou fazer com o dinheiro que eu tenho. Muita gente não tem noção, vai ganhando de pouquinho em pouquinho e no final do mês não tem noção de quanto ganha, ou se recebe todo o salário de uma vez, acaba gastando em coisas que são supérfluas e deixa a conta lá do dia 20, do dia 25, para pensar lá na frente. E quando isso acontece no meio do mês, o dinheiro já foi embora, e aí aquela conta do dia 20 vai ser paga no dia 5, a do dia 5 vai ficar para o outro mês, enfim, e as coisas embolam. Então é fundamental ter o controle das entradas, mesmo que seja anotando isso num caderno, num livro caixa doméstico, mas anotar quanto é que se ganha. A partir daí é que a gente decide o seguinte: quais as contas fundamentais? Essas contas fundamentais, como aluguel, condomínio, luz, telefone e tal, algumas são fixas, outras podem ser pensadas. Tem gente que gasta um absurdo, por exemplo, de celular, muito mais do que paga às vezes de um aluguel ou condomínio. É verdade, né? Tem gente aí que está em casa, meu celular não precisava ter falado. É verdade. E às vezes um plano pré-pago, um acordo com as crianças, corta um celular e fica com um só. Tem gente que tem 3, 4, 5 celulares. Nós brasileiros somos aqueles que mais consumimos celular. Então é uma coisa que a gente tem que pensar. E olha, é dica para todo mundo. Lá em casa, gente, o meu é pré-pago, do meu filho é pré-pago, da minha filha é pré-pago, tá bom? Não tem vergonha nenhuma em fazer isso, porque é uma forma de você controlar os seus gastos. E eu achei muito melhor. E é verdade. Hoje em dia, então, com toda essa facilidade de você colocar carga via internet ou em qualquer posto bancário, isso facilita muito. Então, é importante que as pessoas repensem isso, porque sem pensar e sem apertar os cintos, não há orçamento familiar que dê jeito. Então, a primeira coisa é pensar nas entradas. Isso. Também ver o que é mais importante ali na casa, contas que não mudam, né? Apesar da gente poder economizar numa continha de luz, né? Pagando as luzes da casa. Eu sou a chata da casa, eu te falo por isso. Apaga a luz. Em geral, as mulheres são as chatas da casa, né? Os homens às vezes reclamam um pouquinho mais, mas as mulheres, melhor do que os homens, elas têm uma noção exata de quanto é que se gasta no mercado, se a carne subiu ou não subiu, se a inflação está subindo ou não. Basta perguntar para a mulher que ela sabe. Não analisa muito o mercado, não. É o mercado financeiro, mas o mercado doméstico ela sabe bem. Por isso que às vezes, olha, você falou isso, é até bom fazer uma perguntinha aqui, perguntinha de quem está do outro lado da câmera. É bom às vezes levar o marido no supermercado para ele saber quanto se gasta num supermercado? Porque tem marido que fala, você está gastando muito. Como é? Para onde vai o dinheiro dessa casa? Aí a mulher leva o marido, fala, vem comigo. Eu acho ótimo. Eu tenho uma amiga que casou os filhos há pouco tempo. E ela casou os 2 filhos quase que juntos. E o filho mais velho foi ao mercado depois do casamento pela primeira vez. Quando eles saíram do mercado, eles foram para a casa da mãe e da sogra, né? No caso da mãe da noiva. E foram pedir desculpas e agradecer pelo gasto que eles tinham dado para os pais, porque quando eles foram ao mercado, eles perceberam, falaram, olha pai, mãe, muito obrigada, eu comia tanto iogurte, eu gostava, comia tanta besteira, e agora ganhando meu salário não estou podendo. Por quê? Porque quando você vai ao mercado, você tem uma noção exata das coisas que estão subindo, então é fundamental. Eu não acho que é de vez em quando não. Bom seria que os homens fossem
todas as vezes ao mercado com as suas esposas. Seria mesmo. E aí, o que mais a pessoa pode fazer? Então, primeiro ela viu o montante, ela detectou aquelas contas fixas, o que ela pode melhorar, e aí? O passo seguinte é analisar despesas. E aí, sem dúvida alguma, a gente vai cortando os gastos, as gorduras, como a gente diz. Mas, sem dúvida alguma, é importante também avaliar o seguinte: é importante que se guarde algum dinheiro. Então, poupança é fundamental, mesmo que seja, o ideal seria 15% de tudo aquilo que entra, por mês, cada mês. Se não der para fazer isso, pelo menos R$10, R$50, R$100, é fundamental que as pessoas entendam que é importante guardar. Então, recebeu o salário, juntou as entradas, claro que vamos tirar o dízimo, porque se a gente não dizimar, né, nós vamos ser abençoados, então a gente vai ganhar do dinheiro, vai gastar o dinheiro, mas a bênção da multiplicação, da abundância, da ampliação dos celeiros é com o dízimo. Então, tirou o dízimo, tirou o dinheiro da poupança, aí a gente faz, então, esse montante das contas fixas. Acabaram as contas fixas, aí a gente vai ficar com os supérfluos. Então, se essa família vai passear, se essa família vai comprar alguma coisa, se essa família vai viajar, ou se essa família vai gastar com algum tipo de lazer, ela vai decidir a partir daquilo que sobrou para os gastos supérfluos. Então, ao invés de almoçar fora, de repente, todo final de semana, vai se almoçar uma vez só, no final de semana. Ao invés de gastar com vários filmes ou idas a alguns lugares, pega um filme na locadora e vai assistir em casa. Ao invés de comprar roupa, né, toda semana. Isso. Segura um pouquinho, faz lá uma mexida. Tem mulheres aí que são criativas, né, que utilizam a mesma roupa e modificam, enfim. O importante é ter isso bem feito. E fundamental, que toda a família participe. Muitas vezes só os pais fazem isso e os filhos vão pedindo dinheiro. Tem sempre aquele que diz não, mas tem sempre um pai ou uma mãe que são os mais maleáveis e que dizem sim. Aí depois, no final do mês, essas crianças gastam aquilo que não precisa ser gasto. Então é fundamental que as crianças participem, que elas saibam que elas vão ter X para merenda, X para semana, que vão gastar uma quantia Y ao longo do mês e que acabou. Não tem aquilo, não tem saída, a não ser que os amigos vão para casa e a mãe faça lá uma pipoca, enfim. Mas não vai sair, não vai gastar mais do que a família pode. Agora, e as famílias que têm já os rapazes, as moças que trabalham fora e devem ajudar em casa, não devem ajudar em casa, como é que fica? Eu acredito que, a partir do momento que um rapaz ou uma moça começa a ganhar o seu dinheiro, algumas questões ou algumas situações esse jovem tem que resolver. Se ele não vai ajudar em casa, eu acho que quando os pais têm uma dificuldade financeira, estão pagando ainda o imóvel, estão pagando uma prestação ou vivem no aperto, esse filho precisa contribuir. Tá? Mesmo que seja contribuindo com 50% do salário, 40% do salário. Como é que a gente define isso? A partir dos gastos que esse filho tem. É importante que o filho entenda o seguinte: a partir do momento que eu estou morando com pai e mãe, a não ser que esse pai e mãe tenham uma vida financeira tranquila. Se for assim, esse filho vai ter que pelo menos entender que vai aprender a guardar pelo menos 50% desse dinheiro. E os outros 50% ele vai gerenciar a vida dele, colocar gasolina no carro, pagar as saídas, enfim. E os pais não vão ter mais esses gastos extras. Existe, agora vamos falar para quem está assim super endividado. Não sei se é você, não sei se você não tem esse problema, tá ótimo. Então ouça com atenção para você poder ajudar alguém, né? Aquela pessoa que está ouvindo a gente falando, poxa, eu queria tanto fazer isso, Carla, mas eu já estou tão atolado, tão endividado que eu não consigo. Então, como é que a pessoa pode dar essa alavancada? Sair ali, respirar um pouquinho e começar a correr atrás desse prejuízo? Por mais endividada que uma pessoa esteja, ela não tem como fugir das contas fixas. Então, o que não dá é para deixar as contas fixas para pagar. Se ela se endividou por conta de um cartão de crédito ou de um cheque especial, é muito mais fácil ela negociar os juros e a dívida do cartão de crédito ou do cheque especial, mas continuar pagando o aluguel de casa, o condomínio, o que quer que seja. Então, aquilo que é fixo, aquilo que é para conseguir gerenciar, isso é, não adianta pagar tudo no cartão e ficar sem luz em casa, ou ficar sem gás, ou ficar sem telefone. Então, essa conta fixa tem que ser paga. A partir daí, o que sobra, se a dívida, e em geral, é a dívida no cheque especial ou no cartão de crédito, é importante que se resolva o mais rápido possível. O problema é que as pessoas gastam muito
tempo para ir ao banco. Elas ficam achando que eu vou pegar um empréstimo, vou pedir o dinheiro emprestado, vou fazer um bico, vai dar certo. E, na verdade, às vezes espera que essa dívida diminua e a dívida não diminui. Pelo contrário, são juros altíssimos. Então, é importante que ela vá ao cartão de crédito e diga, olha, eu só posso pagar X. Mesmo que esse X seja 15% da dívida total. Porque o grosso da dívida, com certeza, são os juros. E isso o banco pode tirar. E é isso que as pessoas não entendem. Uma coisa é o que elas gastaram. Faz a conta daquilo que você, de fato, gastou. Isso é, ela fez uma compra de R$500 em vários estabelecimentos, mas ela hoje está devendo R$2.500, ela vai no cartão e diz, olha, eu vou pagar o que eu gastei, R$500. Os juros, o banco pode, como a gente diz, emagrecer, tirar essa gordura. Porque senão, se ela não paga nem os 500... ele vai ter que já pagou o estabelecimento. Então, o dinheiro dele, na realidade, já saiu. Então, é importante que as pessoas façam a conta do que elas, de fato, gastaram. Se elas oferecem o que, de fato, elas consumiram ou gastaram no cartão, em geral, o banco vai eliminar Agora, ela tem que ir lá e negociar. Vou pagar esses R$500 em 5 vezes, em 10 vezes, não importa. Agora, tem que negociar o mais rápido possível. E correr atrás do prejuízo, acho que é como família, né? Todo mundo tem que sentar, conversar, ver o que cada um pode cortar, é isso? E até dizendo, olha, nós vamos deixar de ir a uma churrascaria, a gente vai deixar de comprar uma coisa mais cara, vamos eliminar um pouquinho aqui tantos frios, tantos presuntos e queijos e tal, né? Vamos comprar só o básico, a família precisa participar, os filhos precisam participar e, em geral, os filhos participam muito bem. Às vezes fazendo cofrinho, guardando moedinha, economizando, porque tem criança que economiza mais que adulto. É verdade. A minha filha, por exemplo, tá nota 10. Econômica, graças a Deus, né? Olha, nosso tempo foi... gente, ai, que pena. É muito... é verdade. É muito bom. A doutora Elaine é assim, vem para o programa e a gente está sempre lamentando quando chega o final da entrevista, porque voou. Mas nós vamos convidá-la outras vezes para estar aqui no Movimento Pentecostal. Eu agradeço e, claro, vale a pena lembrar para você, ore pela sua vida financeira. Deus está interessado nela. A Bíblia fala muito sobre dízimo, muito sobre oferta, mas fala também sobre a bênção dele para as pessoas que trabalham, que ele tem prazer em que as pessoas comam, bebam e usufruam do bem do seu trabalho. Então, Deus se interessa sobre isso e por que não orar sobre isso? Apresenta as contas diante de Deus, abra a carteira e diga, olha, Deus está aqui, apresenta o extrato bancário, pede a bênção de Deus, porque ele abençoa, ele dá para a gente e ele multiplica. Obrigada Muito por ter obrigada estado a você. conosco. Bom, olha, o que ela falou é realmente muito certo. Deus, ele é o maior interessado em nos abençoar. Eu vou contar o que aconteceu comigo há muitos anos, há mais de 10 anos eu tive essa experiência com Deus e acho que vale a pena contar para você hoje. Na igreja eu decidi dar a maior nota que eu tinha na carteira. E aí... todo culto que ia, minha carteira vivia meio vazia, porque as crianças, marido, todo mundo parece que é a fonte, né? Vão na carteira da mãe. E aí eu tirei, eu falei, Senhor, eu vou dar a maior nota que tiver na minha carteira. Mas não esperando nada, porque eu sei que Deus não faz troca com a gente. Eu só coloquei no meu coração que para o Senhor tinha que ser a maior nota. E aí eu tirei, comecei a dar sempre a maior nota e vou contar para vocês. Minha carteira nunca mais ficou vazia. Nunca mais, mesmo com o marido tirando criança, tirando para o lanchinho, para isso, para todo mundo mexendo na minha bolsa. Quando eu vou ao culto, a maior nota, minha carteira nunca tem uma nota só, e a maior é para o Senhor, é para a casa dele, só para eu agradecer o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos. Fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser.